Eu nunca pensei que eu fosse visitar uma tribo indígena e que fosse constatar uma realidade tão diferente da realidade do homem considerado civilizado. Isso foi muito interessante porque eu realmente percebi na prática que a realidade é apenas uma questão de interpretação, de como você interpreta a vida, pois o modo como você interpreta a vida é o modo como você vive a vida. E para os índios, a interpretação que eles fornecem à vida é uma interpretação completamente diferente da interpretação do homem da cidade, né? Que no caso, naquele contexto, eu era o homem da cidade e os índios eram aqueles que estavam recebendo o homem da cidade dentro de sua interpretação da vida, dentro da sua própria vida. Mas o interessante é que apesar deles pertencerem a uma outra espécie de classe social, digamos assim, os índios daquela região, eles não são assim os índios clássicos como a gente tem no nosso imaginário. Aqueles índios com cocares, aqueles pajés que estão sempre com algum charuto na boca. Essa tribo que eu visitei, ela já perdeu muito da sua cultura indígena, mas apesar disso ainda possui muito da cultura indígena nos costumes deles. Tanto é que quando eu visitei essa tribo, eles estavam na época do festejo da colheita do milho. Então foi uma coisa muito bonita, muito especial, porque eu vi assim de perto o respeito e a comungação que esse povo tem para com a natureza, cara. Foi muito bonito. Eles me pintaram com genipapo, eu fiquei com o corpo pintado de genipapo, parece uma tinta preta. E uma índia muito bonita pintou meu corpo, parecia até que era uma tatuagem. Demorou um certo tempo para sair, demorou acho que uns 15 dias para sair do corpo. Aí eu comi cupuaçu na tigela, uma coisa que eu nunca tinha comido, muito gostoso, cara. Parecia mais um sorvete. Era como se fosse um sorvete. Os índios tinham preparado o cupuaçu. Acho que eles prepararam o cupuaçu com o leite da castanha do Pará. Uma coisa deliciosa. E aí, depois que eu já estava pintado, que já tinha comido cupuaçu, aí eu fui participar de uma dança festiva que eles estavam fazendo em celebração à colheita do milho, né? E cara, foi uma coisa muito bonita, muito especial, porque justamente na hora que começou essa dança, né? A dança foi tipo foi num local aberto assim ao ar livre, e no exato momento que a gente começou a dançar, começou a cair aquela chuva equatorial, né? Que é típica daquela região norte do Brasil. E pô, eu fiquei dançando com os índios, cara, aquelas danças típicas dele, debaixo da chuva, no meio da natureza, um sentimento irradiante de felicidade. Cara, foi uma coisa assim muito especial, velho, muito bonita. Eu jamais pensei que eu fosse participar daquilo e pô, sou muito grato, velho. Aí eu fiquei pensando, né, que o modo de vida deles é um modo muito mais elevado que o nosso modo de vida, sabe? É uma gente que comunga com a natureza, que vibra com os fenômenos da natureza, sabe? Que respeita a terra, porque sabe que a terra fornece o alimento para eles sobreviverem. Pô, foi muito especial. Aí, eu voltei de lá com um chocalho que eles mesmos produziram e pintaram ele com semente de urucum. A semente de urucum é interessante porque ela possui uma tintura assim, cor de coral, uma tintura coral avermelhada. Aí eles pintaram o maracá, que é esse chocalho, pintaram com semente de urucum, ficou muito bonito. Inclusive depois eu tenho até que aprender a tocar. A Larisa me ensinou a tocar, mas eu não levo muito jeito para instrumento de percussão, velho.
A Larissa é que domina isso aí. O único instrumento que eu sei tocar é violão. Mas eu vou aprender a tocar esse maracá porque, pô, tem que aprender, né? Senão ficaria um negócio sem sentido. Eu tenho um maracá sem saber tocar. E ainda mais no modo tão especial como eu adquiri, né, esse instrumento. E aí, teve um momento que eu manuseei um arco e flecha. Foi um momento muito legal, muito interessante. Inclusive até pedi lá pro índio se eu poderia realmente atirar, atirar com aquele arco e flecha, mas ele falou, não, meu camarada, fica só segurando ele aí que já tá bom demais. Era um arco imenso, cara. E é difícil de segurar aquilo, de posicionar a flecha no arco, de puxar o arame do arco, porque tem um arame lá que prende o arco e é justamente a tensão desse arame que dá o impulso e o direcionamento. Não, é o arame do arco que dá o impulsionamento na flecha e é o arco que dá o direcionamento da flecha, né? A direção para onde você quer atirar a flecha. E aí, hoje eu tô aqui de volta ao Rio de Janeiro, tô naquele local onde eu já gravei muitos e muitos áudios, fica ao lado do estádio do Engenhão, que é o estádio do Botafogo. Tô olhando pro lado aqui, tô vendo vários carros. Hoje é domingo, né? Domingo é um pouco mais sossegado, mas é a cidade do Rio de Janeiro. Aí eu olho pro lado, vejo carro, tô vendo aqui a estação de trem do Engenho de Dentro, várias pessoas andando pela rua. Ou seja, é impressionante, cara, como que essa coisa da alternância de geografia te rende muitas reflexões, cara. Há poucos dias atrás eu estava num lugar onde era praticamente dentro de mata virgem. E hoje estou aqui, olho pro lado que eu vejo é concreto, carro, asfalto. E é interessante isso, né? E o que eu estava também sentindo e observando enquanto eu caminhava até aqui é o curioso modo como eu também possuo um apreço por esse lugar. Isso é algo muito interessante porque, por mais que eu não goste muito desse local, o mero fato de eu ter viajado para outro local, de ter conhecido um local desse local, o mero fato de eu ter viajado para outro local, de ter conhecido um local diferente daqui, tão distante, e ter amado esse outro local, que é o interior do estado do Pará, o mero fato de eu ter feito essa viagem, né, ter me deslocado no espaço, me possibilitou desenvolver, sei lá, uma espécie de carinho por esse local aqui, por esse pedaço aqui onde eu moro. E tô sempre perambulando por aqui, fazendo caminhada e tal. Aí eu tava andando, né, por aquelas calçadas ali, esburacadas aqui do Engenho de Dentro, pela rua Adolfo Bergamini. E curiosamente me bateu um sentimento de afeto. Eu senti afeto por esse lugar. Uma coisa que eu jamais pensei que eu fosse sentir. Mas o que aconteceu? Será que o lugar mudou ou fui eu quem mudei? Eu acho que é a segunda opção. Não é o lugar que mudou, o lugar continua a mesma coisa. Fui eu que mudei. O meu eu interior mudou e pelo fato do meu eu interior ter se alterado, a minha percepção se alterou também, né? Porque tudo é uma percepção interior interpretando a percepção exterior. Então, o mero fato de eu ter conhecido um outro relevo, uma outra paisagem, outras pessoas, outros modos de ver, interpretar e viver a vida, né? Isso causou uma mudança benéfica em mim, de maneira que esse tempo que eu fiquei afastado desse local aqui onde eu moro, me fez perceber também, curiosamente, o quão afetuoso
eu sou para com esse lugar onde eu moro, sabe? Esses dias eu tava lá dentro de casa, refletindo assim e tal. Aí de repente eu percebi que eu possuo um carinho por aquele lugar onde eu moro, pelo local onde eu nasci, fui criado. Muito interessante isso, cara. Como que o fato de você, sei lá, eu não sei nem colocar isso daí em palavras direito, sabe? Porque não foi o local que mudou, fui eu que mudei. Algo dentro de mim se alterou e essa alteração possibilitou eu enxergar outras nuances desse local no espaço aqui, que é esse local onde eu moro. Eu acho que eu já vou beber mais um gole d'água porque tá um calor do caralho, tá abafado. Deve estar fazendo uns 40 graus na sombra. E eu espero que essa alteração benéfica no meu ser me auxilie a ter que fazer as coisas que eu preciso fazer e que eu já adiei muito e que eu não posso mais adiar, não posso mais fugir, sabe? Que é arrumar alguma fonte de subsistência, alguma fonte de renda. Conseguir algum dinheiro, né? Conseguir um emprego, né? Pra ser sincero. Pra conseguir algum dinheiro pra eu conseguir, né? Fazer as coisas que eu quero fazer, né? Eu sinto que essa mudança que ocorreu no meu ser vai me ajudar muito pra isso, cara. Porque nos últimos anos, inclusive, eu tava até pensando sobre isso agora enquanto eu caminhava até aqui, né? A minha amiga, a doutora Glaucia, ela tá passando por uma fase assim de uma certa reclusão que eu compreendo perfeitamente porque que ela decidiu se deletar um pouco do contexto social, ficar um pouco mais sozinha consigo mesma. Eu tava conversando com o Pedro Gil, que é o filho dela, meu amigo Pedro Gil. Ele falou que essa fase dela se iniciou quando ela começou os estudos sobre espiritualidade. E aí, enquanto eu estava lá interagindo com ela, conversando, eu não tinha reparado nisso, mas eu já vivi uma fase muito semelhante a essa fase que a Dona Glaucia está vivendo agora. E essa fase aconteceu também exatamente quando eu estava nesses estudos. Tô ajeitando a mochila aqui, né? Pera aí. E essa minha reclusão, ela aconteceu exatamente quando eu estava fazendo esses estudos aí sobre espiritualidade. Deixa eu descer um pouco aqui, tô sentado muito tempo na mesma posição. Deixa eu ver se tá gravando aí. Tá. Então, na época que eu estava estudando espiritualidade, eu também fiquei muito recluso, sabe? Eu não sei exatamente o porquê disso. Parece que esse assunto, quando a gente estuda, ele requer uma reclusão realmente, para você conseguir absorver aquilo que você está estudando, né? São assuntos muito complexos, muito profundos, em que dificilmente você encontra algum... Quer dizer, dificilmente, acho que não é nem a palavra para descrever. Rarissimamente você encontra alguma pessoa para conversar sobre isso, né? Às vezes você encontra uma pessoa ou outra pela internet, mas não é a mesma coisa que um contato pessoal. E é isso, né? Todas as pessoas quase que se envolvem com esses estudos de ufologia, espiritualidade, existe sempre essa fase, inevitavelmente,
em que a pessoa se exclui da vida, se exclui do mundo. Se pudesse, a pessoa se teletransportaria para um outro universo paralelo e ficaria por lá, porque realmente é um momento que exige essa reclusão. Se a pessoa realmente quiser estudar ufologia e espiritualidade a fundo, ela vai ter que ficar reclusa, não tem jeito, cara. E aí, pô, eu tava aí pensando na Dona Glaucia, né, sobre essa fase meio antissocial e tal. E eu compreendi perfeitamente, tanto é que eu nem fazia muitas perguntas a ela sobre isso, porque eu já havia passado já havia passado por aquilo, só que eu nem lembrava mais daquilo, sabe? E aí, na verdade, eu saí dessa fase não tem muito tempo, cara. Eu saí dessa fase não tem muito tempo, cara. Eu fiquei assim, uns de 2 a 3 anos quase que completamente recluso. A minha vida social foi assim, sendo diminuída intensamente, profundamente, sabe? E o curioso desse caso é que, ao mesmo tempo que eu tava passando por essa fase, cara, na minha vida tava acontecendo um monte de coisa também que tava me fazendo voltar pra dentro de mim mesmo e ficar um tanto isolado do mundo, sabe? Primeiro que meu avô ficou com câncer, e depois certas coisas que aconteciam no trabalho, na vida profissional e tal. Aí, agora, eu tô saindo dessa fase e tá sendo muito bom, porque hoje eu percebo que aquilo foi necessário, né? Aliás, como, sei lá, velho, vai ter um momento, sei lá, não sei se no futuro ou após a nossa morte, mas eu sei que vai ter um momento em que vai cair a nossa ficha e que a gente vai olhar pra trás, a gente vai ver toda a nossa vida e vai perceber com clara certeza que tudo foi necessário. Cada momento foi necessário, cada momento foi valioso, cada momento, por melhor ou pior que foi, sempre carregou uma valiosa lição para a nossa vida, que se a gente não houvesse passado por aquilo, a gente jamais aprenderia aquilo. E a vida, ela possui essa reação em cadeia, né? Cada momento da tua vida, cada situação desencadeia outras situações correlacionadas com todas as outras situações que você já viveu. Isso é muito interessante, né? Inclusive, acho que eu até comentei no vídeo passado que se eu não houvesse experienciado todas as coisas que eu experienciei nos últimos anos aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu não teria, olha que coisa interessante, cara, eu não teria experienciado todas as coisas que eu experienciei lá no interior do Pará, porque foi justamente as coisas que eu experienciei aqui no Rio de Janeiro que me levaram a experienciar as coisas que eu experienciei lá no Pará, né? Foi justamente a minha vida aqui que me levou a pegar o meu celular e gravar esses áudios e colocar no YouTube, sabe? Ou seja, eu precisava ter algum conteúdo para colocar nos áudios e tal. E esse conteúdo foram as experiências que eu estava tendo aqui, né? E eu resolvi fazer esse áudio para falar sobre a visita que eu fiz na tribo indígena lá do interior do Pará, que se chama Parque TG, acho que é esse o nome. E eu acabei falando sobre um monte de outra coisa, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre essa visita à tribo indígena. Bom, eu conheci lá um índio que ele foge quase que completamente do estereótipo indígena. O cara fala português, parece que já é formado aí em ensino superior. Inclusive, eu acho até que já viajou para o Rio de Janeiro. Ele e a família dele já estiveram aqui no Rio de Janeiro para participar, acho que de algum congresso indígena, de alguma palestra. Inclusive, eles ficaram hospedados em Copacabana e perguntaram se eu moro em Copacabana, né? É engraçado isso, né? As pessoas de fora do Rio, né, quando eu encontro alguma pessoa que não é carioca, né, quando eu tô fora do Rio,
a pessoa sempre pergunta se eu moro em Copacabana ou perto de Copacabana, né? E é impressionante, cara, como Copacabana é um bairro famoso, cara. Impressionante isso, velho. Não somente Copacabana, né? Impressionante como a cidade do Rio de Janeiro é famosa, cara. Como que o carioca é famoso, né? Impressionante isso, velho. A minha ficha caiu. Eu tive essa percepção muito intensa quando eu tava lá em São Paulo, né? Fiquei hospedado num hostel com pessoas assim, de todo lugar do mundo, e todo mundo só falava em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema. Inclusive, muitos gringos pensam que Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Eles não sabem nem o que é Brasília. Na cabeça deles a capital é o Rio de Janeiro, porque lá fora, quando se fala em Brasil, até hoje a pauta principal é Rio de Janeiro. O Rio é muito famoso, cara. Impressionante isso, velho. E parece também que em todo lugar tem um carioca, né? Em todo lugar desse planeta que eu vou tem sempre um carioca, velho. Aí acho que por isso que o carioca também é muito famoso, né? Bom, mas aí, né? Eu conheci um índiozinho, uma criança indígena, pô, velho. Que garoto maneiro aquele, velho. Ele tocava um instrumento de sopro que eu esqueci o nome, cara. Que exige toda uma técnica para você conseguir tirar o som daquele instrumento. É como se fosse uma flauta em formato de cabaça. É até difícil descrever aquele instrumento, que faz um som assim grave, como se fosse até um som de um pássaro, faz um negócio meio... Isso quando a gente estava fazendo lá a dança de comemoração debaixo da chuva, no meio daquele ar livre, porra. Esse som propagado ali dava uma atmosfera muito especial, cara. Muito especial. E aí foi interessante também que teve um momento em que eu tava lá dançando com os índios. Aí eu olhei pro lado assim, tinham duas senhoras indígenas que estavam falando na língua nativa deles, falando o dialeto indígena deles. E, pô, foi muito bonito, cara. Eu até fiquei um pouco perto assim pra ver se eu conseguia captar uma palavra ou outra. Foi um negócio muito bonito mesmo esse momento. Mas tem uma coisa que eu percebi dos índios, cara, desses índios aí que eu visitei, é que eles não são assim tão receptivos. Eles só me recepcionaram porque eu tava acompanhado da doutora Glaucia e da família dela, né? Porque a doutora Glaucia, ela realizou um casamento indígena e tal, e ela já era conhecida por lá. Então isso me possibilitou conhecê-los, porque se fosse apenas eu indo lá, eu acho que eles não iriam nem deixar eu entrar, né? Porque essa tribo indígena, ela fica lá numa reserva. É uma reserva indígena. Eles moram numa reserva, né? Ou seja, tem toda aquela coisa, né, de lidar com fazendeiro, com grileiro de terra. Então os índios realmente eles precisam se proteger. Eles não podem abrir as portas das casas deles, das vidas deles para qualquer um, né? Aí, sei lá, eles são assim muito fechados nesse sentido, sabe? Ele é atrás, né? Porque, pô, imagina, cara, se a gente fosse colocar no lugar dos índios, a gente talvez faria a mesma coisa, né? Eles foram surrupiados, explorados de todas as formas. O homem branco tomou quase todas as terras dele. Hoje o que existe para os índios são migalhas e migalhas. Essa reserva indígena que eu visitei lá no interior do Pará é a exceção da exceção da exceção. Graças a Deus lá eles têm uma vasta extensão de terra para eles, né? Mas a maioria dos índios, pô, no Brasil e no mundo são mendigos, né? Morrem de fome, não tem nem onde construir uma casa. E graças a Deus lá eles são muito agraciados nesse sentido. Mas então é isso aí, eu acho que o que tinha pra falar eu já falei.
foi uma visita muito especial nessa tribo indígena, cara. Espero voltar lá mais e mais e mais vezes. Da próxima vez que eu voltar, eu já vou estar sabendo tocar aquele chocalho lá, o maracá, pra fazer um som lá com os indígenas, né? Participar de novo daquela dança lá. Parecia até que era a dança da chuva. Muito interessante, velho. Quando a gente começou a dançar, começou a chover, cara. Dança da chuva, velho. E eu tô contando pra todo mundo aqui do Rio de Janeiro dessa experiência que eu tive lá no Pará. E todo mundo fica de boca aberta, porque essas coisas que eu vivi no Pará são coisas muito atípicas pra cá. O mero fato de você comer cupuaçu já é algo completamente alienígena para esse contexto aqui do Sudeste, né? Então, pô, todos os meus colegas que eu tô encontrando, eu tô fazendo esse relato, né? O relato da viagem de uma criatura do Sudeste para o interior do Pará, no norte do Brasil. E agora que eu voltei, tipo assim, quando eu tava lá, eu já tava tendo esse sentimento, essa percepção. Mas agora que eu voltei, esse sentimento e essa percepção ficaram ainda mais aflorados. Que é o fato, cara, de como eu sou apaixonado por aquela região do Brasil, cara. Como eu sou apaixonado pelo norte e pelo nordeste do Brasil, cara. Eu não conheço outros locais do mundo, nunca saí do Brasil. Mas eu tenho absoluta certeza que o norte e o nordeste do Brasil são um dos locais mais especiais do planeta Terra, cara. Aquilo ali é bom demais, sabe? Principalmente pra eu, que moro aqui numa megalópole, uma cidade grande, cheia de carro, prédio. Um lugar como o norte e o nordeste do Brasil. Cara, e tem uma coisa assim que eu fico perplexo até hoje. Que é tipo assim, cara. Aqui existe, nesse lado do Brasil, existe muito preconceito para com o povo nortista e o povo nordestino. Muito preconceito mesmo, cara. O pessoal não gosta do sotaque, não gosta do... sei lá, é um preconceito imbecil isso. Mas acho que isso... eu vou tentar falar sobre alguma coisa agora que eu tô... E aí, meu camarada, bom dia. Me dá uma luz aí. A arena é aqui ou é ali que eles falam? A Arena do Engenhão? É. Cara, o estádio do Engenhão é esse daqui. Agora, a Arena do Engenhão, eu não sei te informar onde fica não, cara. Não, tá, eu tô... Mas o estádio do Engenhão é esse daqui. Tá, valeu. Me pegar aqui. Você falou arena, aí a gente fica meio assim, sabe? Ah, sim. Esse daqui é o estádio do Engenhão. Aqui é a pista onde o pessoal faz caminhada, anda de bicicleta. Ali tem um pavilhão também, de repente é ali, né? Eu vou ficar por ali. Valeu. Valeu, irmão. Aí... eu vou tentar falar agora sobre uma coisa que estava passando na minha cabeça esses dias aí, cara. O povo nortista e o povo nordestino, eles vêm pra cá, a maioria em busca de emprego. Aí quando eles chegam aqui, os empregos que eles arrumam são empregos subalternos, que são empregos de semi-escravidão, que você trabalha 6 dias na semana, 200 horas por dia para ganhar uma merreca. E eles moram em favela, cara. Ou seja, eles saem lá do norte do Brasil, lá do nordeste do Brasil, para vir aqui pro Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, para trabalhar em emprego semi-escravidão e subalterno e morar em favela. Então, principalmente por isso que o povo do sul e do sudeste tem tanto preconceito para com o povo do norte e do nordeste, por causa disso, sabe? Porque geralmente é um nortista ou um nordestino que é o faxineiro da tua empresa, é ele que te atende na padaria, é ele que é o auxiliar de serviços gerais do restaurante tal, é ele que carrega o lixo, sabe? Então, principalmente por isso existe todo esse preconceito, né? Só que, cara,
sei lá, velho. É porque essa porra. Essa questão do emprego realmente é muito forte na vida do ser humano, cara. Porque falando assim, em termos geográficos, o norte e o nordeste, porra, é infinitamente. Sei lá, cara. Não sei, acho que só se eu houvesse nascido no norte ou no nordeste é que eu saberia o que que leva as pessoas de lá a virem pra cá. Eu sei que é principalmente por causa do emprego, né? Porque em certas regiões lá é quase que impossível você conseguir um emprego. E mas sei lá, cara, eu acho que mesmo assim eu não sairia do norte e do nordeste e viria pra cá pra ser escravizado não, cara. Tentaria arrumar alguma coisa por lá mesmo, velho, qualquer coisa, sabe? Mas aí também pra mim é difícil opinar sobre isso porque eu não sei a realidade, né? Mas sei lá, cara, eu acho isso muito esquisito, velho. Você sair do norte e do nordeste do Brasil pra morar em favela no Rio e trabalhar em emprego subalterno, cara. E é engraçado isso, né? Porque eu tô desejando fazer exatamente o caminho oposto. Sair do Rio de Janeiro e ir pro norte do Brasil e ficar por lá. Bom, mas aí é isso. Acho que eu vou finalizar esse áudio por aqui. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar sobre a visita que eu fiz lá nos índios. Ah, eu ganhei também um colar produzido pelos próprios indígenas, um colar que a doutora Glaucia comprou lá, me deu de presente, um colar muito bonito, cara, muito bonito. E aí eu fui pintado por Genipapo, né, isso eu já contei. Uma índia muito bonita me pintou, inclusive muito bonito. E aí eu fui pintado por Genipapo, né, isso eu já contei. Uma índia muito bonita me pintou, inclusive essa é uma característica predominante nos índios, cara. Eles são muito bonitos, cara. É um povo muito bonito. E apesar deles já terem se miscigenado bastante com a cultura do homem branco, eles ainda possuem aquela pureza intrínseca do povo indígena, né? Eu ainda consegui perceber uma certa pureza neles, sabe? As índias com sem sutiã, andando sem camisa, com os peitos à mostra, sabe? E nem aí, e não ficava nenhum homem assim com o olho no seio dela, porque é uma coisa natural deles, né? Isso não é nenhum tabu pra eles. E cara, porra, seria tão bom se a gente vivesse assim, né? Seria tão bom se o planeta inteiro fosse regido por uma energia de civilização indígena. Tenho certeza que a nossa vida seria muito mais interessante, muito mais próspera, muito mais saudável e muito mais repleta de felicidade. Porque, pô, os índios são isso tudo, né? São saudáveis, são felizes. Ao menos, ao menos eles eram assim, né? E hoje ainda são um pouco. Só o fato de você dançar debaixo da chuva, contemplar a natureza, celebrar a natureza, já é um motivo assim de hiper felicidade. Que esse povo aqui da cidade não faz ideia, tá muito distante disso. Cara, essa coisa de realidade é muito interessante, velho. O conceito de felicidade aqui é ou você ter um apartamento na beira da praia, ou você ir pro shopping e gastar 5 mil reais no shopping numa tarde, sabe? Enquanto o conceito de felicidade deles é plantar, colher, e depois agradecer e contemplar e celebrar junto com a natureza essa colheita, né? Então, pô, muito obrigado aí à tribo Parquetg por ter me proporcionado esse encontro maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez à doutora Glaucia e todas as pessoas envolvidas nisso. E, pô, é isso aí, velho. Foi um momento realmente muito especial. Eu visitei uma tribo indígena
no interior do Pará, eu fui pintado com semente de genipapo e urucum por uma índia. Eu conheci índios de verdade. Eu dancei junto dos índios com o corpo todo pintado, sem camisa, descalço, no meio da natureza, debaixo da chuva. Eu manejei um arco e flecha. Eu toquei chocalho, maracá. Porra, muito obrigado. Muito obrigado por essa experiência, viu? E é isso aí. Espero que em breve estejamos todos celebrando juntos mais uma vez, porque é isso, né? É aquela frase do Vinícius de Moraes, cara. Acho que desde o início de dezembro do ano passado que ela vem ecoando muito forte na minha cabeça, que é: a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E é uma pura verdade, né? A vida acontece na arte do encontro, né? Quando você encontra, tem esse tipo de encontro com outras pessoas, e esse encontro gera encontros maravilhosos na tua alma e na alma do próximo e em toda a vida exterior. Interior também, né? Consequentemente. Então, cara, é isso aí. Por mais encontros como esse, porque são esses encontros que fazem a vida valer a pena, né? São esses encontros que concedem significado à vida. E é isso aí, vou finalizar esse áudio por aqui. Falou, é nóis.